Você não vai conseguir deixar claras suas ideias porque as pessoas têm as verdades delas, que nem sempre são delas, mas sim de alguma ideologia, tradição ou cultura que ela abraçou. Aí, em vez de discutir com você, ela vai te ignorar e vai ficar vomitando o que os ideais delas falam. A maior parte das pessoas, quando vão discutir, elas meio que se fecham nelas mesmas. Elas só entram em discussão para poder gritar as próprias ideias e não para te ouvir, para realmente debater ou para crescer com a discussão. E não importa o quanto de argumentos e provas você tenha, a pessoa tá ali só para falar e não para te ouvir. Parece meio estranho as pessoas entrarem em discussões não para discutir, só que é assim, na cabeça dessas pessoas já tem o certo já formado, que é a ideia delas, e tem já o errado, independente do que você prove, já existe o errado. E esse errado é qualquer coisa que esteja fora dos ideais delas. E aí, qualquer coisa que elas encontrem que afirme os ideais delas, mesmo que seja algo absurdo, algo muito idiota, elas vão absorver e vão pegar como verdade. E aí vão sair por aí vomitando aquela coisa se for legalzinho, ou seja, se a coisa for muito irritante. Porque para muita gente, um jeito de ganhar discussões é na criancice, sabe? Ficar repetindo a mesma coisa até um lado desistir. Aí se esse lado desistir, ganhou, sabe? E aí pra meio que afirmar a base delas, elas ficam horas e horas assistindo e ouvindo e lendo as coisas que afirmem os ideais dela. Pra mim parece estranho uma pessoa sentir prazer em ficar ouvindo a mesma coisa várias vezes só pra ter o prazer de sentir que está certo. E tem uma regrinha: quanto mais a pessoa que estiver afirmando as ideias for famosa, mais dá veracidade às loucuras que essas pessoas falam. Mesmo que o que ela esteja falando seja um absurdo, é que os números hoje em dia são usados como base. E um jeito de conquistar número é falando o que as pessoas querem ouvir. Ou seja, é meio que um ciclo. Você dá o que elas querem e elas dão o que você quer. Então, e você vai lá ficar discutindo com a pessoa que praticamente decorou as coisas. Você vai ficar discutindo com um papagaio ou com um rádio que só transmite uma emissora só. Porque a maior parte delas nem estão falando e nem pensando por elas, mas sim transmitindo a ideia de outras pessoas, sabe? Transmitindo apenas uma sintonia, apenas uma estação. E como eu disse, não importa o quanto de argumentos você tenha, não importa. Ela não vai ler, ela não vai parar para analisar o que você tem a dizer. Ela só vai estar lá falando pelo prazer de falar. Tem uma teoria por aí que diz que existe uma verdade universal. Por exemplo, tem a minha versão, a sua versão e a verdade, a real verdade. E realmente, existem muitos pontos de vista e muitos deles podem estar errados. Só que vai dizer isso para alguém que defende mortalmente um ponto de vista como se fosse o único. A pessoa não tá nem aí para as outras coisas, ela só quer estraçalhar e acabar ou apagar os outros pontos só para ter aquele. Então, tipo, as pessoas às vezes entram em discussões para tentar censurar as outras ou tentar envergonhar as outras pessoas que pensem diferente. Existe uma tática que faz a sua ideologia ser meio que inquestionável, ser meio que cria uma nova hipocrisia, sabe? Dependendo do que for relacionado, por exemplo, se for relacionado à religião, sexo, orientação sexual, meio que a coisa fica inquestionável. Se você questiona, se você quer falar sobre aquilo, você pode acabar virando uma pessoa super maldosa, super cruel, só por estar querendo falar sobre um assunto que esteja relacionado. Mesmo que o que você esteja criticando nem é isso, mas sim a coisa em volta, a coisa cultural. Tipo, eu vou usar um exemplo bem bobo, mas bem bobo mesmo. Por exemplo, algumas mulheres afirmam que todos os homens não prestam. Aí você vai lá tentar argumentar com ela e até prova, sabe? Você pode até trazer um homem mais perfeito do mundo. A pessoa que afirma isso, ela não vai aceitar, ela só vai se fechar e vai olhar pra dentro dela mesma e vai lembrar de todas as coisas que afirme a besteira que ela esteja afirmando. Tipo, todas as pessoas, ou todas, no caso, né, todas as mulheres afirmam isso, até mulheres famosas, que é algo assim que meio que virou algo popular, todo mundo fala isso, então não vai ter como, ela sempre vai olhar pra isso e não pra prova que você esteja mostrando, entende? E se você ficar insistindo, de repente você vai virar uma pessoa que defende homens cruéis, entende?
Pode não fazer muito sentido olhando de fora a situação, mas para esse tipo de pessoa, nesse tipo de exemplo, faz muito sentido para elas. Se você for analisar o tipo de pessoa mais de perto, você vai ver que às vezes é porque a pessoa só teve aquele tipo de experiência ou se fechou para ver só daquele jeito. Porque às vezes é mais confortável você ver as coisas de um jeito mais simples possível do que você analisar cada caso. Porque é sempre mais confortável você acreditar que todo mundo de um certo lugar ou de um certo traço é filho da puta, do que você ver que, por exemplo, você pode ter tido azar de topar com um filho da puta, entende? Outra coisa é que muita gente, mas assim, a maioria das pessoas mesmo não gostam de admitir que estão erradas, ainda mais publicamente. Caso não tem jeito de você sustentar o que você acredita, a pessoa vai dar um jeito de, sei lá, dizer que não foi bem assim, que ela foi mal interpretada, ou que, sabe, não tava do jeito certo, algo do tipo, mas ela nunca vai dizer claramente que ela estava errada. A maioria das pessoas são assim. Porque o bom mesmo é ser o dono da verdade, a pessoa que dá lição de moral e nunca recebe uma. Porque, eles são os donos da verdade, diferente de você que tá aí na ideologia, no caminho errado. Eles são especiais e você não. Então, pra que ficar discutindo com gente assim? Vai ficar só lá transmitindo a ideia dos outros, não vai dar em nada. Tem muita gente afim de conversar, de discutir, de ver o outro lado. Mas a maior parte das pessoas estão lá só pra falar, só pra poder ficar esfregando na cara dos outros que elas estão certas, baseadas em coisas muito erradas, sabe? O triste é que as pessoas estão se tornando muito associais, sabe? Até em redes sociais, elas estão ali não para ter amigos, para conversar e tal. Elas só estão ali procurando pessoas que encham o ego delas e que afirmem que elas estão certas. Também acontece na vida real, as pessoas só estão procurando outras pessoas para poder se sentirem confortáveis, não para ter uma amizade de verdade. Isso é muito triste, mas é muito triste por causa que as pessoas acabam perdendo a parte boa de entrar em discussões. Porque mesmo que você não consiga concordar com o outro lado, você ao menos aprende que você não é a única pessoa nesse mundo, ou a sua ideia, ou a coisa que você gosta, ou que você defende, não é a única coisa nesse mundo. E você acaba criando consciência do outro lado. Isso ajuda muito as pessoas. E elas estão negando isso só pelo conforto de estarem certas. Mas parece que é sempre melhor estar certo do que essa interação entre pessoas. É muito triste isso.